Ainda falando das decisões de Donald Trump e suas consequências, o primeiro-ministro japonês disse que estava desapontado com as tarifas de Donald Trump. O ministro da Economia do Japão prometeu uma resposta ousada e rápida às taxas americanas. Eu volto a conversar com Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, ele foi um dos líderes que viajou até Washington logo depois da posse para apertar as mãos de Trump, mostrar apoio. Não apenas isso, foi prometida uma nova era de ouro na relação entre Japão e Estados Unidos. Como essas tarifas agora impactam no relacionamento entre esses aliados, Lorival? O Donald Trump deixou muito claro no anúncio dele ontem que as tarifas não têm ligação com a qualidade das relações políticas entre Estados Unidos e os outros países. Ele, no caso do Japão, ele citou o Shinzo Abe, falou bastante sobre o Shinzo Abe, né, lamentou o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, que de fato foi o que mais se encontrou com o presidente Donald Trump entre os governantes estrangeiros no primeiro mandato de Trump, né? O Shinzo Abe, logo no primeiro ano, teve 8 encontros com o Trump, foi para lá antes de ele tomar posse, jogaram bastante golfe, mesmo assim o Trump impôs tarifas, mas negociaram e, diferentemente do que o Javier Milei estava propagandeando, não é porque um país ou um governante tem uma boa relação com o presidente Trump que isso modula as tarifas. Realmente ficou muito claro que não é o caso. A Argentina tem um superávit, um déficit de 2,1 bilhões de dólares no comércio com os Estados Unidos. Então, assim como o Brasil também tem um déficit, os dois tiveram uma tarifa de 10%. O Japão depende muito da indústria automobilística, que é um alvo preferencial do Donald Trump. Nesse sistema ele tem uma tarifa própria, né, para a questão dos automóveis de 25%. Ela não é cumulativa em relação às tarifas que ele anunciou ontem, mas como no caso do Japão as tarifas são de 24% ou 25%, então os automóveis acabam recaindo da mesma forma e 3% do PIB mundial são as exportações de automóveis do Japão e elas são muito substanciais para os Estados Unidos desde os anos 70, 80, que os Estados Unidos, os americanos, têm apreciado muito os carros japoneses, sempre isso foi objeto de muitas queixas de sucessivos governos americanos, a começar pelo Ronald Reagan, já no final já nos anos 80, né? A primeira guerra tarifária lançada nas últimas décadas foi contra o Japão justamente por causa da, digamos, entre aspas, inundação de produtos automobilísticos, eletroeletrônicos do Japão nos Estados Unidos. E isso levou o Japão, a Coreia do Sul, antes mesmo do anúncio de Trump, né? No fim de semana, a reunião dos ministros do Comércio, Japão, Coreia do Sul e China, e também dos ministros das Relações Exteriores, uma reunião histórica realmente, fazia 5 anos que os ministros do Comércio não se reuniam, retomaram as negociações iniciadas em 2012, que não tinham andado nada, de uma área de livre comércio entre Japão e China, entre Coreia do Sul e China, e entre eles também. São 3 adversários históricos entre si.